Capítulo 21. Erguendo os olhos, Jesus viu pessoas ricas que depositavam ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva pobre que depositou 2 pequenas moedas. Então disse: Eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos, pois todos os outros depositaram do que estava sobrando para eles. Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo o que possuía para viver. Algumas pessoas comentavam sobre o templo, enfeitado com pedras bonitas e com coisas dadas em promessa. Então Jesus disse: Vocês estão admirando essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Eles perguntaram: Mestre, quando vai acontecer isso? Qual será o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo já chegou. Não sigam essa gente. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem apavorados. Primeiro essas coisas devem acontecer, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Uma nação lutará contra outra, um reino contra outro reino. Haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares. Vão acontecer coisas pavorosas e grandes sinais vindos do céu. Mas antes que essas coisas aconteçam, vocês serão presos e perseguidos. Entregarão vocês às sinagogas e serão lançados na prisão. Serão levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Portanto, tirem da cabeça a ideia de que vocês devem planejar com antecedência a própria defesa, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, de tal modo que nenhum dos inimigos poderá resistir ou rebater vocês. E vocês serão entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas não perderão um só fio de cabelo. É permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Quando vocês virem Jerusalém cercada de acampamentos, fiquem sabendo que a destruição dela está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando nesses dias, pois haverá uma grande desgraça nessa terra e uma ira contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos pagãos, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, as nações cairão no desespero, apavoradas com o barulho do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de medo e ansiedade pelo que vai acontecer ao universo, porque os poderes do espaço ficarão abalados. Então eles verão o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a libertação de vocês está próxima. E Jesus contou uma parábola. Olhem a figueira e todas as árvores. Vendo que elas estão dando brotos, vocês logo sabem que o verão está perto. Vocês também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto. Eu garanto a vocês, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras não desaparecerão. Tomem cuidado para que os corações de vocês não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vocês. Pois esse dia cairá como armadilha sobre todos aqueles que habitam a face de toda a terra. Fiquem atentos e rezem todo o tempo, a fim de terem força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficarem de pé diante do Filho do Homem. De dia, Jesus ensinava no templo. Ao anoitecer, ele saía e passava a noite no chamado Monte das Oliveiras. De manhã cedo, todo o povo ia ao templo para ouvi-lo. Capítulo 22. Estava próxima a festa dos ázimos, que se chama Páscoa. Os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei procuravam maneira de acabar com Jesus, pois tinham medo do povo.
Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Então ele saiu e foi tratar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo sobre a maneira de entregar Jesus. Eles ficaram alegres e combinaram dar-lhe dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus, sem que o povo ficasse sabendo. Chegou o dia dos ázimos, em que se matavam os cordeiros para a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João, dizendo: "Vão e preparem tudo para comermos a Páscoa." Eles perguntaram: "Onde queres que a preparemos?" Jesus respondeu: "Quando vocês entrarem na cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao encontro de vocês. Sigam a ele até a casa onde ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre manda dizer: onde é a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer a Páscoa? Então ele mostrará para vocês, no andar de cima, uma sala grande, arrumada com almofadas. Preparem tudo aí." Os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e disse: "Desejei muito comer com vocês esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu lhes digo, nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus." Então Jesus pegou o cálice, agradeceu a Deus e disse: "Tomem isto e repartam entre vocês, pois eu lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus." A seguir, Jesus tomou um pão, agradeceu a Deus, o partiu e distribuiu a eles, dizendo: "Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim." Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Mas vejam, a mão do homem que me atraiçoa está se servindo comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, conforme Deus determinou, mas ai daquele homem que o está traindo." Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer tal coisa. Entre eles houve também uma discussão sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, disse: "Os reis das nações têm poder sobre elas, e os que sobre elas exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vocês não deverá ser assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o mais novo, e quem governa seja como aquele que serve. Afinal, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vocês como quem está servindo. Vocês ficaram comigo em minhas provações. Por isso, assim como o meu Pai confiou o reino a mim, eu também confio o reino a vocês. E vocês hão de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olhe que Satanás pediu permissão para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, rezei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando tiver voltado para mim, fortaleça os seus irmãos." Mas Simão falou: "Senhor, contigo estou pronto para ir até mesmo para a prisão e para a morte." Jesus, porém, respondeu: "Pedro, eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece." Jesus perguntou aos apóstolos: "Quando eu enviei vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês?" Eles responderam: "Nada." Jesus continuou: "Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu lhes declaro, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi incluído entre os fora da lei, e o que foi dito a meu respeito vai realizar-se." Eles disseram: "Senhor, aqui estão 2 espadas." Jesus respondeu: "É o bastante." Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: "Rezem para não caírem na tentação." Então, afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar: "Pai,
Se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. E perguntou-lhes: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem na tentação. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão. Na frente vinha o chamado Judas, um dos 12. Ele se aproximou de Jesus e o saudou com um beijo. Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem. Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacar com a espada. E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus ordenou: parem com isso. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos anciãos que tinham ido para prendê-lo: vocês saíram com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava com vocês no templo e nunca puseram a mão em mim. Mas esta é a hora de vocês e do poder das trevas. Eles prenderam e levaram Jesus e o conduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de longe. Acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: este aqui também estava com Jesus. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, outro viu Pedro e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, não sou não. Passou mais ou menos uma hora e outro insistia: de fato, este aqui também estava com Jesus, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou de que o Senhor lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e o espancavam. Cobriam-lhe o rosto e diziam: faze uma profecia, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei se reuniram em conselho e levaram Jesus para o sinédrio. E disseram: se tu és o Messias, dize-nos. Jesus respondeu: se eu disser, vocês não acreditarão, e se eu lhes fizer perguntas, não me responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: vocês estão dizendo que eu sou. Eles disseram: que necessidade temos ainda de testemunho? Nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Capítulo 23. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusação, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributo ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias, o rei. Pilatos interrogou Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: é você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: ele está provocando revolta entre o povo com seu ensinamento. Começou na Galileia, passou por toda a Judeia e agora chegou aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos o mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei
estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com uma roupa brilhante, e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vocês o estão acusando. Herodes também não encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar: Mate esse homem! Solte-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão. Mas eles gritavam: Crucifique, crucifique! E Pilatos falou pela terceira vez: Mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e depois o soltarei. Mas eles continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença: que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz atrás de Jesus. Uma grande multidão do povo o seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá: Felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: Caiam em cima de nós, e às colinas: Escondam-nos. Porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 criminosos junto com ele para serem mortos. Quando chegaram ao chamado Lugar da Caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Depois repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí olhando. Os chefes, porém, zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a região até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José.
Era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enfaixou com um lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham ido com Jesus desde a Galileia foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Capítulo 24. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens, com roupas brilhantes, pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os 2, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram:
Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés. E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: "Vocês têm aqui alguma coisa para comer?" Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: "São estas as palavras que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras e continuou: "Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso fiquem esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto." Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus.